Sujeito simples, composto, indeterminado, inexistente. Olha só. Para que tanta classificação do sujeito, meu Deus do céu? Não sei para que tanta classificação, mas você tem que saber, tá? Então hoje, bora testar o seu conhecimento. Eu quero saber se você consegue acertar a classificação aqui dos sujeitos que eu trouxe nessa frase de hoje. Ou melhor, nestas frases de hoje, tá? Nesta, porque eu tô falando do momento atual, tá? Então, sem mais delongas, bora lá pro quadro Analise-me. Mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Prof. Gui Furtado, muito obrigado pela sua companhia. E hoje nós vamos fazer o quê? Classificar o sujeito, tá? Tá com dúvida, tá precisando entender melhor como classificar o sujeito corretamente? Eu trouxe dicas para vocês e eu vou trazer aqui algumas frases que sempre caem em concurso, tá? Porque sim, lá no concurso o bicho pega. Então fica aqui, anota tudo, porque esse aqui vai ser o primeiro vídeo dessas frases, fechado? Então ativa a notificação para não perder o próximo vídeo e continuar aí a sua análise do sujeito, fechado? Sem mais delongas, bora lá pro quadro, bora lá pro vídeo. Começando aqui, ó, classifique aí o sujeito comigo, fechado? Primeira frase para vocês aí na tela é o seguinte, tá? É muito fácil este problema, tá? Aqui eu já começo com uma dica muito importante para você do outro lado que vai fazer aí concurso público, tá? Quando a gente está estudando sujeito, quando a gente estuda a língua portuguesa, chega ali na parte da sintaxe, a gente entende que todo período ali, as frases, elas possuem uma ordem, né? Geralmente ali, né, na sua estrutura direta, vem o sujeito, verbo, o complemento do verbo e depois ali adjuntos adverbiais. Porém, o que você não sabe é que o seu concurso vai mexer nessa ordem para você confundir tudo, tá? Então preste atenção nessa dica já na número 1, tá? É muito fácil este problema, tá? Olha que interessante, quando eu tô falando assim, é muito fácil este problema, você vai achar que o sujeito é o quê? Gente, como eu disse, as bancas vão cobrar isso aqui de forma trocada, tá? O que a gente pode observar aqui é que é o seguinte, a gente pronominaliza o verbo para saber se a frase está na ordem direta ou indireta. Você tá com dúvida de pronominalizar o verbo? Tem um vídeo aqui, função sintática, playlist completa para você, tá? Vou pronominalizar o verbo, tá? Olha só, coloquei um pronome aqui correspondente, ele. Agora eu vou ler a frase e ver se faz sentido. Ele é muito fácil este problema. Não, a frase não casou. O que eu observo é que o sujeito, ele não está fora aqui do meu período, tá? Significa que ou não tem sujeito, e aí a gente tem determinadas especificações para não ter sujeito, ou o sujeito está invertido. E é isso que acontece nessa frase, porque a frase na sua ordem direta é este problema, vou colocar aqui, tá, com verde, ó. Este problema, ó, grifei para vocês. Este problema é muito fácil. Tá vendo como a frase está invertida? E com uma técnica de pronominalização você não cai mais nessa pegadinha, tá? O que eu observo em seguida é que quando eu coloco essa frase na ordem direta, este problema é muito fácil, o que eu observo aqui é o seguinte: quando eu olho para o sujeito, este problema, eu observo, né, este e problema. Problema aqui é a palavra fundamental, é a palavra mais importante, ou seja, eu tenho apenas o núcleo, né? Então vou colocar aqui, ó, o núcleo do sujeito é problema, é a parte mais importante. Se eu tenho apenas o núcleo, significa então que neste caso aqui, dessa oração da número 1, o sujeito aqui vai ser um sujeito simples, tá? Já que eu tenho apenas o núcleo. A dica que o bizu que você anotou é pronominalizar o verbo, tá? Porque o concurso vai trazer frases invertidas, tá? Na sua ordem indireta. Frase aí de número 2, bora lá ver se você consegue acertar a classificação do sujeito, tá? Olha só, viajaremos amanhã. E aí, qual vai ser a classificação? Simples, composto, indeterminado, desinencial. Olha só, gente, desinencial, por que a gente chama de sujeito desinencial? Porque a gente observa a desinência do verbo.
Em outras palavras, o finalzinho do verbo, tá? Quando a gente faz isso, ó, viajaremos, eu estou observando ali o verbo, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou pronominalizar o verbo. Quando eu falo viajaremos, eu sei aqui que eu quero dizer, colocando o pronome nós, né? Então, quando eu leio a frase, fica assim, ó, nós viajaremos amanhã. O que eu observo é que o sujeito aí está fora do meu período, tá? Porém, eu consigo identificar que o pronome correto aqui, nesse caso, é o nós, por conta da desinência desse verbo aqui, né? Nós viajaremos. Quando isso acontecer, já fica muito mais fácil para você classificar e aí a gente vai ter aquele sujeito desinencial, né? Antigamente nós falávamos sujeito oculto, mas já que você quer aprender português certinho, vamos falar que aqui eu vou ter um sujeito claramente desinencial, tá? Lembre-se que a palavrinha desinencial, ela vem aí com relação à desinência do verbo, tá? Mas cuidado que dependendo da desinência do verbo, eu não vou ter sujeito oculto, tá? Fica aqui para você entender melhor. Chegou a número 3 e a número 3 com certeza vai cair no seu concurso. Eu quero que você olhe e classifique para mim aí qual é o sujeito dessa oração. Aproveita, segue a gente aqui, Prof. Gui Furtado, tá? E apoie todo professor que produza conteúdos para vocês aqui na internet, tá? E a gente ama fazer esse trabalho aqui, é uma extensão do que a gente faz fora do YouTube, tá? Mas se você compartilha, comenta, curte, a gente já fica muito feliz, tá? Indique esse canal para mais pessoas, para que o nosso conteúdo aí ajude vários alunos ou várias pessoas que queiram aí aprender língua portuguesa, tá? Também me siga lá nas redes sociais, meu Instagram vai estar aqui embaixo, Prof. Gui Furtado, com quiz todo dia para você exercitar tudo que você aprende aqui também, tá? Ok, professor, jabá feito. E aí, gente? Qual vai ser o sujeito aí da questão número 3? Aqui, a questão número 3 é uma questão aí bem difícil e sempre cai em concurso. Isso porque, se você acompanha também já o canal ou se chegou agora, a gente tem algo aqui que a gente tem que tomar cuidado. A partícula C, tá? Sempre que você encontrar a partícula C, você tem que ligar o seu radar. Isso porque, dependendo da transitividade do verbo, olha lá, dependendo da transitividade do verbo, eu posso ou não ter um sujeito, tá? Então é o seguinte, viu a partícula C, presta atenção na transitividade. Bom, você que acompanha aqui o canal sabe que eu prefiro fazer uma análise sintática ali procurando os advérbios, tá? Isso aí você já sabe. Se você quer essa dica, assista a playlist de função sintática que vai estar aqui embaixo, tá? Então olha só, quando eu falo assim, ó, come-se bem, eu sei que bem aqui é um advérbio de modo, tá? Está ligado ao verbo comer. Outra coisa que eu observo também é que naquele restaurante também é aí um adjunto adverbial de lugar, né? Então aqui eu tenho um período, né, com o verbo come, mais uma partícula e eu tenho dois adjuntos adverbiais, bem naquele restaurante. O que isso mostra, tá? A gente sabe que quando eu tenho ali uma oração em que só apresente para mim, né, adjuntos adverbiais, que é o caso aqui da número 3, a transitividade do verbo comer ou daquele verbo, né, naquela oração, vai ser um verbo intransitivo, tá? Verbos intransitivos, muito cuidado, tá? Eu sei que a gente aprende lá, são aqueles verbos ali que eu falo e eu entendo. Comeu, bebeu, correu. Mas tem muita pegadinha com relação a esse assunto. Eu vou deixar um vídeo aqui para você assistir para não cair nenhuma pegadinha com relação ao verbo intransitivo, tá? Então, se eu sei que verbo intransitivo, tá? Aqui neste caso, ele recebe essa transitividade porque só existem adjuntos adverbiais, é um verbo intransitivo. E sempre que eu encontrar um verbo intransitivo mais essa partícula aqui, tá? Mais a partícula C, o que isso vai me indicar? Essa partícula C vai receber o nome de índice de indeterminação do sujeito. Mas, professor, eu não sei classificar essa partícula. Eu já vou deixar para você aqui embaixo, tá? Um vídeo em que eu explico a diferença e como você faz, tá? Mais exercícios para você praticar. Se ficou em dúvida, vê aqui na descrição. Então, já que eu já sei que eu tenho um verbo intransitivo e a partícula C ali ligada a esse verbo intransitivo,
ela vai receber o nome de índice de indeterminação do sujeito. Quando isso acontecer, eu já tenho ali de cara a classificação aí do meu sujeito. Olha o nome, índice de indeterminação do sujeito. Então, nesse caso aqui, essa nova frase vai ter o sujeito como sujeito aí indeterminado, tá? E quem disse isso, claramente aí foi a partícula C. A gente sabe que quando eu trabalho sujeito indeterminado, ele pode vir de duas formas. Anota. Sujeito indeterminado, como é que eu faço para identificar? Se eu tiver a partícula C juntamente com verbo intransitivo ou verbo transitivos indiretos, ou se eu tiver o meu verbo na terceira pessoa do plural, tá? Guarda essa informação porque você vai precisar para resolver os próximos exercícios aqui, tá? Então anota essas duas formas. Primeiro, se eu tiver a partícula C mais verbo intransitivo, como a número 3, ou verbo transitivo indireto. O outro caso é quando eu tiver aí, por exemplo, né, o verbo na terceira pessoa do plural, tá? Sem nenhum referente, a gente vai falar disso. Também é um outro caso de sujeito indeterminado. Muita dica, né? Lembre-se, a número 1 a gente observou qual dica? Que o sujeito ele pode vir aí depois do verbo. Aí a frase vai estar na ordem indireta. A dica que eu trago para vocês do outro lado é pronominalizar o verbo, tá? Já na número 2, olhamos a desinência do verbo e descobrimos ali que o sujeito é desinencial e você já entendeu por que ele recebe esse nome de sujeito aí desinencial. Já na número 3, a gente viu uma particularidade do sujeito indeterminado quando eu tenho partícula C mais verbo intransitivo. E agora, para número 4, uma particularidade que talvez você escorregue, tá? Olha só. Questão número 4 vai falar o seguinte: não poderia haver pessoa mais sábia. E aí, gente? Como é que a gente faz para identificar o sujeito aqui desse verbo, tá? A primeira coisa que você tem que lembrar quando estiver classificando é entender que o verbo haver, tá? Ele pode ser impessoal. Ele vai ser impessoal quando ele tiver o sentido de existir. Bora botar isso na frase? Não poderia existir pessoa mais sábia. O que acontece é que você pegou o verbo haver, substituiu por existir e a frase casou. Se isso acontecer, o verbo é impessoal, ou seja, verbo impessoal é aquele que não tem sujeito, tá? Mas professor, eu estou enxergando uma outra coisa. Eu estou enxergando um outro verbo, tá? Olha que interessante, isso cai sempre em concurso e você anota essa dica. Aqui, quando eu tenho a locução verbal, olha só, poderia haver, é uma locução verbal, né? Poderia, mais o haver no infinitivo, tá? Uma locução verbal, um verbo ali grudadinho no outro. Se eu tiver um verbo impessoal, e a gente sabe que o haver é impessoal, essa impessoalidade, tá? Ó, esse vírus, não posso falar isso aqui, tá? Mas essa questão da impessoalidade, ela passa ali para o verbo auxiliar. Então, se você sabe que o haver, tá, é impessoal no sentido de existir, ele passa essa carga semântica para o seu companheiro, que é no caso poderia. Independente de qualquer coisa, se eu tenho locução verbal, se o meu verbo principal, tá? Se meu verbo principal tiver uma característica de ser impessoal, ou seja, de não ter sujeito, o que acontece? Ali, ó, toda a oração também não vai ter sujeito. Então, não poderia haver pessoa mais sábia, a gente sabe, locução verbal, poderia haver, porém o verbo haver no sentido de existir é impessoal. Então, no caso, aqui a gente vai ter uma oração aí sem sujeito, tá? E existem outras formas de você encontrar uma oração sem sujeito. Verbo haver com sentido de existir, como a gente acabou de ver no exemplo aqui. O verbo fazer, indicando o tempo passado. Faz anos que não o vejo, ó. Verbo fazer, indicando o tempo passado, aí não vai ter sujeito. Verbos também que indiquem fenômenos da natureza, tá? Então você tem que lembrar disso, porque verbos que indiquem fenômenos da natureza não tem sujeito, porque ninguém faz essa ação especificamente, tá? Mas temos mais dicas para vocês também.
Já que a gente está falando de verbo impessoal, aqueles verbos que não possuem sujeito, e um deles são os verbos que indicam fenômeno da natureza, eu quero saber qual é o sujeito aí da número 5. Mas eu vou ficando por aqui, classifique deixando aqui nos comentários que eu quero saber se você vai acertar ou não, tá? Então ativa a notificação para você não perder aí a parte 2 desse vídeo, porque tem frase pra gente falar, tem muita dica para você anotar, fechado? Eu sou o Prof. Gui Furtado, muito obrigado pela sua companhia, um beijo e até a próxima.